Bom dia, pessoal, tudo bem? Vamos para a sexta aula de língua portuguesa. Lembrando que quinta-feira é o dia da devolução das suas atividades. Importante que vocês tenham lembrado de pôr nome em suas apostilas, ok? Para que possamos identificar, certo? Então vamos lá. Agora é sua vez de escrever um diálogo como este, onde não há a presença de um narrador. Faça de conta que você é o tigre e converse com a coruja. Lembre-se que durante a escrita da sua fala você deverá deixar o recuo da margem para iniciar os parágrafos, usar o sinal de travessão para iniciar a fala do personagem, iniciar a escrita da fala do personagem com letra maiúscula, pontuar o texto corretamente, escrever as palavras corretamente e lembrar que há palavras que devem ser acentuadas, tá? Outra dica que eu vou dar aqui para essa atividade. Não se esqueça que você, tigre, conversará com a coruja. Lembre-se que a fala de um deverá dar sequência à fala do outro. Assim, será necessário ler a fala anterior à sua e a posterior também. O que é a anterior é a que vem antes, a posterior é a que vem depois, né? Tranquilo aí. Para que sua escrita fique coerente e adequada ao contexto. O que é o contexto? É o assunto do que está sendo escrito, tá bem? Continue o texto a seguir. Então, vamos lá. O nosso texto começa assim. No dia seguinte à pesquisa do leão, o tigre e a coruja se encontraram na selva e iniciaram um diálogo. Boa tarde, senhor tigre. Como está o seu dia? Eu já posso colocar a minha ideia aqui? Não, porque eu não sei qual é a sequência da fala da coruja. Então, eu preciso identificar qual é a sequência da fala da coruja para eu saber que ideia eu posso pôr aqui para dar coerência no contexto, no assunto do meu texto. Ontem eu fiquei muito nervosa com a pesquisa do leão. Que medo! Não tive coragem nem de olhar nos olhos dele. O senhor participou da pesquisa? O que respondeu? Então, pensando nisso na fala anterior e nessa, eu vou ter a ideia para colocar a minha resposta ali. Tá ok? Então, eu vou dar continuidade à leitura e vocês sempre entendendo que vocês terão que ler sempre a anterior e a posterior para ter a ideia de vocês. Sua resposta foi verdadeira, senhor tigre? Eu gosto do leão, mas me assustei com a forma como ele fez a pergunta. Parecia que se eu não concordasse que ele era o maioral da mata, aconteceria algo comigo. Você sentiu a mesma coisa? Qual resposta você gostaria de ter dado a Leão? Então ele vai dizer ali qual foi o que ele sentiu dentro da situação e ela vai fazer essa pergunta para ele, qual resposta ele gostaria de ter dado. Como é ruim nos sentirmos pressionados. Não é correto sentir medo do leão. Um bom rei deve cuidar da selva e conviver em harmonia com todos. Você concorda comigo? O que você pensa sobre isso? Tive uma ideia. O que você acha de reunirmos os animais e conversarmos com o leão? Podemos ajudá-lo a perceber que ele não precisa nos provocar medo para demonstrar seu poder. Quando e onde poderemos nos encontrar? Então, eu fiz a leitura das falas que estão presentes. Já estão aqui no papel. Vocês já deverão ter escrito ou farão as primeiras leituras, a silenciosa, a leitura em voz alta, vão pensar no assunto para vocês colocarem ali, né, dentro desse espaço reservado para a escrita de vocês. Concluído isso, voltem a fazer a leitura, refaçam a leitura na sequência e vê se realmente deu sentido o diálogo entre eles. Ficou uma ideia legal, um assunto que dá sequência, um dá sequência à ideia do outro, como se realmente eles estivessem conversando. Porque, na verdade, eles estão conversando dentro desse texto, não é verdade? Continuando aqui, pessoal. A verificação da aprendizagem, a mesma regra. Só vou voltar aqui um pouquinho para vocês. Quando vocês terminarem o texto, lembra aqui, olha, que tinha essas dicas do que deveria ter dentro da sua escrita? Voltem ali e confiram. Verifiquem se realmente aconteceu. Já vocês mesmos já farão uma pré-correção do que vocês escreveram, tá bem? Aí na verificação da aprendizagem, pessoal, tem uma tirinha.
Eu só vou ler a tirinha porque ela vai dar sequência nas próximas atividades, combinado? Então, o título dela é Os Bichos. Veja o que comprei numa feira de livros. Vai ler todos eles? Claro que não. Vou montar uma feira de livros. Ok? Então, tá bem. Aí tem algumas perguntinhas relacionadas a essa tirinha aqui, como verificação da aprendizagem, ok? E na 7ª aula, nós continuamos falando sobre a tirinha, tá? Então, na 7ª aula, está te perguntando assim, a finalidade da tirinha é divertir, informar, descrever ou denunciar. Volte lá, realizam novamente a leitura e verifiquem qual é a finalidade, qual é o objetivo dessa tirinha aí, tá? Para que ela foi escrita? Na letra B. No último quadrinho, aquela gotinha próxima à cabeça do papagaio indica que está chovendo, que está chorando, que está suando e que está ventando. Bem tranquilo aí, né? Acredito que nem vou precisar dar ajuda para vocês. Tá? Voltem lá, prestem bastante atenção. O tema tratado na tirinha é feira de livros, compra de livros, relacionamento entre animais e falta de interesse pela leitura. Volta lá e leiam que vocês vão tirar de letra. Vão conseguir responder essa questão facinho, porque eu sei que vocês dão conta dela. Mas se não conseguirem, nessa parte aqui da atividade, vocês podem pedir ajuda para o adulto. Estão lembrados? Continuando. Na frase, veja o que comprei numa feira de livros. O ponto de exclamação da ideia de nervosismo, satisfação, ordem ou espanto. O que vocês acham? Se tiverem dúvidas, vão voltando lá, relembre, de repente, se for necessário, faça uma pesquisa aí sobre esse tipo de pontuação para vocês entenderem, ok? E aí, na sequência, vem a verificação da aprendizagem, que o combinado é nós, professoras, não fazermos a leitura, nem o adulto, porque nós precisamos, de fato, saber o que vocês conseguiram compreender, mas eu vou precisar dar uma dica para vocês aqui, tá? Pede o título, eu não vou ler o enunciado não, só vou dar dica realmente dentro da tirinha, tá? Vocês vão entender o assunto. O que eu quero não? O que é bom quando você faz uma tirinha? Primeiro você observa as imagens e cria a história mental, ok? Se possível, faça um rascunho num papelzinho do lado para depois colocar nos quadrinhos, porque você tem que ter uma escrita que caiba ali dentro. Então, eu vou dar só uma diquinha aqui que eu considero importante. Escrevam com lápis, assim com a mão bem leve, para ficar bem clarinho, para você ter certeza que vai caber nesse espaço. Vocês que são 5º ano, vocês já sabem disso, mas só vou relembrar. Feito isso, coube tudo certinho, aí você pode passar o seu lápis um pouquinho mais forte para a gente conseguir ler melhor o que vocês estão escrevendo. Sempre apontando o lápis para a ponta ficar bem fininha, para a letra ficar mais bonita, mais clara, para que a gente consiga ler bem, com uma boa qualidade que vocês escreveram, tá bom? Então, aí tem a continuação aqui, que eu não vou ler, porque é esse o nosso combinado. Espero que eu tenha ajudado com essa leitura e com algumas explicações que eu dei. Se precisarem de ajuda, pode contar comigo, com a professora Sueli, para que possamos ajudar vocês, tá bem? Um grande abraço, ó. Beijo, bom trabalho aí e até a próxima, crianças!